Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos para mais um culto de adoração para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor fale ao coração de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe mais este culto, Pai, que a Tua presença seja conosco. Que o Senhor desfaça toda a obra maligna contra, Pai querido, este momento, contra a adoração a Ti, contra a exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai querido, entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Estamos continuando a oração pela Laís, pelo pai dela, seu José, pela mãe, pela saúde e também pela salvação dos irmãos. Pela senhora Hilda, pela saúde, pelo Éder e a Marcela, saúde, vida espiritual, e também pela saúde da mãe. Pelas Nunes, vida profissional, vida espiritual. Pela Yara, saúde, vida espiritual. Pela Elaine, saúde. Pela Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Pela Teruco, vida espiritual. Pela Eliane, saúde. Pelo Ailton e Luana, vida espiritual. Pelo irmão Washington, saúde, vida espiritual. Pela Cleusa e Kelly, saúde, vida espiritual. Pela Natália Hernandes, vida espiritual. Pelo Vinícius, saúde. Pela Carmen, saúde. Pela Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. Pelo Mota, pela esposa Elaine, pelos filhos Júlia e Eduardo, saúde e vida espiritual. Pela Charlene, oração, pede oração pela Salete. O Edson, pela saúde e pede oração pela Maria Diva e Ivanusa, também saúde. Aline, vida profissional. Michel, saúde e vida espiritual. Pela Michele Loira, que pediu pela saúde da madrasta Rosemary, ou Rosemary, e também pela vida do Robson e Fernanda, né? Vida espiritual. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue cuidando de cada uma dessas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que se há algum pedido que não colocamos aqui, que em nome de Jesus o Senhor sabe qual é, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa também, Pai querido, em nome de Jesus, e que o Senhor atenda, Pai, ao pedido de oração de cada uma dessas vidas. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Jesus para ressuscitar. Poder para ressuscitar. O texto que nós vamos usar como texto base vai ser lá em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aí eu vou só dar um contexto geral para vocês e depois a gente vai detalhar algumas coisas. Mas João 11 fala sobre a ressurreição do amigo de Jesus chamado Lázaro. Então, Jesus está em um lugar e numa outra cidade e ele recebe a notícia de que o amigo dele, Lázaro, está muito doente. E quando ele recebe a notícia de que o amigo dele, Lázaro, está muito doente, ele fica ainda naquela região por 2 dias. E ele faz isso de propósito. Ele fica ali mais 2 dias. Depois ele resolve voltar e a cidade onde está Lázaro. E quando ele chega na cidade onde está Lázaro, ele fica sabendo que já fazem 4 dias, na verdade, que Lázaro morreu. E ele já sabia disso porque ele tinha comentado com os discípulos que estavam com ele, que na verdade Lázaro já havia morrido. E quando ele chega lá onde, na região onde Lázaro está, Maria, na verdade Marta, irmã de Lázaro, fica sabendo que Jesus está indo para lá e ela segue ao encontro, ela corre ao encontro de Jesus. E ela diz para Jesus que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus continua caminhando e ele se encontra com Maria, né? Marta avisa para Maria, olha, o Senhor Jesus quer falar contigo. E Maria diz a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus pergunta para ela onde o colocaram.
e ele segue para o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado, e ele pede para retirarem a pedra do túmulo, que antigamente eles tampavam os túmulos com pedras. E ele pede para retirar a pedra do túmulo onde Lázaro estava. Mas as irmãs de Lázaro dizem para Jesus: Senhor, mas já fazem 4 dias que ele morreu. E Jesus repreende, falando: já te disse que se creres, verá a glória de Deus. Então retiram a pedra e Jesus grita para Lázaro: Lázaro, sai. E aí Lázaro se levanta e ele sai. Ele está todo envolto em faixas. E Jesus pede para que pessoas tirem as faixas dele. Então, a grosso modo, essa é a história de Lázaro, quando Lázaro é ressuscitado por Jesus. Mas nós vamos extrair desse texto algumas lições que servem para a nossa vida, para que a gente entenda um pouco daquilo que Deus tem para nós sobre esse texto. Dá para você aprender muita coisa. Então, algumas coisas que eu consegui entender, que eu creio que é para hoje, é o que eu vou passar para vocês, sobre o poder de Jesus para ressuscitar. Amém? João 11, de 1 a 16, então, que é o início, a gente aprende o seguinte sobre o plano de Deus. O plano de Deus. É interessante você ver, no verso 2, aqui diz assim: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, a Maria, irmã de Lázaro, é uma mulher que era conhecida na região como pecadora. Agora ela já está convertida, mas era uma pessoa pecadora. E o que eles chamam de uma pessoa pecadora naquela época? Era uma pessoa que era envolvida com prostituição, era uma prostituta. Talvez você ainda não tivesse escutado isso, mas quando Jesus tem lá o perfume derramado nos pés, Simão, na casa onde eles estavam, Simão diz, se ele soubesse que quem está derramando esse perfume era uma pecadora, né, ele não permitiria isso. Mas Jesus conhecia. Então, dentro do plano de Deus aqui de ressurreição, quando ele foi a Lázaro, quando ele foi socorrer Maria, quando ele foi socorrer Marta, as duas irmãs que tinham perdido o irmão chamado Lázaro, eu quero que vocês entendam o seguinte, dentro do poder de Jesus de ressuscitar, de que o teu passado não impede Deus de te amar. Então, Maria se aproximando de Jesus, Jesus poderia falar: não, também, né? A vida que você levou, agora você vem querer que eu te ajude em alguma coisa? Entenda isso. Jesus, ele não olha o teu passado para te ajudar. Às vezes, nós mesmos, usamos o nosso passado para nos condenar. Nós usamos o nosso passado para dizermos a nós mesmos de que nós não temos jeito. Eu não sei se você já passou por esse sentimento. Sabe quando você acha que é tão pecador, que é tão sujo, que é tão desprezível, que você mesmo não consegue acreditar que Jesus possa te amar? Mas esse texto, ele mostra pra gente que o teu passado, ele não impede Deus de te amar. Ele não impede Jesus de te amar. Porque Jesus, ele morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Então, Jesus morreu por nós sabendo dos nossos pecados. Jesus morreu por nós sabendo o que eu fiz ontem, sabendo o que eu fiz o ano passado, sabendo o que eu fiz na minha vida passada. Vida passada, por favor, né? Nesse tempo. Não existe outras vidas, né? Você só tem uma vida. Mas Jesus, ele morreu. Ele morreu sabendo tudo que eu fiz na minha vida, naquilo que eu já passei. Deus conhece tudo o que eu já fiz de errado. Então, eu quero que você aprenda no texto de João e depois você lê a história completa em João capítulo 11, que quando Jesus foi socorrer uma família, ele não foi socorrer uma família que era perfeita.
Ele não foi socorrer uma família porque era uma família boazinha e sempre foi boazinha. Ele não foi socorrer uma família porque aquela família tinha um bom histórico. Ele não foi socorrer uma família porque aquela família merecia. Entenda e coloque no teu coração, nós não merecemos nada de Deus. E nunca seremos capazes de produzir algo que nos faça um dia chegar para Jesus e falar: Jesus, você sabe que eu mereço, né? Você sabe que eu faço por merecer, né? Não. Nós somos amados por Deus e esse amor de Jesus por nós, ele é um amor baseado na graça. Ou seja, ainda que eu não mereça esse amor, ainda assim ele me ama. Então eu quero que essa história marque o teu coração sabendo que Jesus conhece todo o seu passado e o seu passado não tem poder para impedir Jesus de te abençoar hoje. Amém? Amém? A outra coisa que a gente aprende aqui é que Jesus, quando ele ficou sabendo da doença de Lázaro, ele disse assim: esta doença não é para a morte, mas é para a manifestação da glória de Deus. Então, aprenda o seguinte, não entre em desespero por causa de doenças. Não entre em desespero por causa de doenças. Eu não sei qual a doença que você está enfrentando neste momento. E talvez pessoas já disseram para você que seu estado é gravíssimo e que você não tem mais jeito. Então eu quero que você entenda que há doenças que não são para a morte. Há doenças que não são para a morte. Então, mas elas servem para mostrar a glória de Deus. O Senhor está dizendo aqui, ele esperou, né, Lázaro morrer, mas antes de chegar nessa parte, eu quero que você entenda que há doenças e que a gente pensa que é o fim, mas eu quero que você creia no poder de ressurreição de Jesus para que você venha da morte para a vida, para que você renasça, para que você ressuscite. Então, nem tudo que você está passando vai te matar, é para que você morra literalmente. Nem tudo é para que você morra literalmente. E há coisas que Deus deixa acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer mostrar o poder dEle usando a nossa vida como testemunho. Então não sei qual a sua situação, que a medicina já disse para você, já disse para ti. Mas eu quero que você também aprenda nessa história de Jesus e Lázaro, de que há doenças que não são para a morte. Existem doenças que é para a morte, sim, e a gente não pode espiritualizar tudo. A Bíblia diz, ela conta que Eliseu, que estava doente, né, na doença pela qual ele morreria. Então, Eliseu ficou doente e morreu, e era um profeta, um homem de Deus, chegou o tempo dele. Mas eu quero dizer que não é só porque te deram aí um veredito, te deram aí uma condenação na saúde, que você já abraça isso, já entra em depressão e já fica mal e diz é o fim para você. Não, Jesus tem poder para te curar, Jesus tem poder de te ressuscitar. Então Deus pode te ressuscitar. Agora, o interessante, muito interessante aqui na história de Lázaro, é que Jesus deixou ele morrer. Jesus deixou Lázaro morrer. Jesus deixou Lázaro morrer. Isso tudo faz parte de um plano de Deus. Deixou Lázaro morrer. Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente e mesmo assim o texto diz, ele resolveu ficar mais 2 dias lá onde ele estava. E depois o próprio Jesus disse para os discípulos dele, falou assim, ele morreu. Então Jesus verdadeiramente deixou Lázaro morrer. E às vezes, queridos, Deus ele faz isso para nós porque a Bíblia ensina isso, de que nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para o mundo, nós precisamos morrer para os desejos da carne. Nós precisamos morrer para que Deus possa nos restaurar.
A Bíblia diz que se um grão de mostarda cai no chão e ele não morre, ele não dá fruto. Mas se o grão cai no chão e ele morre, ele dá muito fruto. Você precisa entender de que nós precisamos, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nós precisamos morrer para as nossas vontades, morrer para este mundo. Nós precisamos ressuscitar em Cristo. Então, às vezes, nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu não estou entendendo nada, do jeito que está, eu estou morrendo. E às vezes Deus está deixando isso, Jesus está deixando isso. Por quê? Porque Ele quer te ressuscitar uma nova criatura. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te refazer, Ele quer te construir de novo. Às vezes a gente não entende por que as coisas estão dando tão errado, por que as coisas estão morrendo e parece que Jesus não faz nada. É porque algumas coisas na nossa vida precisam morrer. Algumas coisas na nossa vida precisam morrer, porque quando morre aí Jesus pode ressuscitar. Só que Ele ressuscita fazendo novo. Ele ressuscita fazendo novo. E Jesus então diz para os discípulos dele, depois de 2 dias, já sabendo que Lázaro havia morrido e que Jesus tinha permitido que Lázaro morresse. Ele diz assim, nós vamos lá visitar Lázaro. Nós vamos até a casa de Lázaro. Só que aí os discípulos dizem assim, Jesus, espera aí, mas se a gente for para lá, o pessoal lá que eles querem nos matar. Eles disseram lá que vão acabar com a nossa vida se a gente for lá. Eles vão matar o Senhor. E aí Jesus, ele diz que insiste com eles, fala, mesmo assim nós devemos ir para lá. Nós devemos ir para lá. Sabe quando parece que Jesus nos coloca no meio de uma batalha onde nós somos ameaçados, onde nós somos intimidados, onde parece que está todo mundo contra nós, e aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de desistir. Não, eu prefiro sair correndo, eu prefiro fugir, eu prefiro sair daqui. Então, enquanto muitas vezes nós estamos fazendo de tudo para sair do meio de uma batalha, ou para sair de uma região de batalha, Jesus, ele está olhando e ele está querendo entrar numa região de batalha, ele está querendo entrar no meio das ameaças, ele está querendo entrar no meio do confronto, do conflito. Então, entenda que às vezes nós queremos sair de um lugar para ir para um lugar onde a gente vai encontrar paz, mas a gente não sabe, não para ponderar de que o lugar onde há as batalhas é o lugar onde a gente vai ver o milagre acontecer. Então você não pode fugir de uma batalha só porque está difícil. Você não pode fugir do seu casamento porque o seu casamento está difícil. Você não pode pedir demissão na sua empresa porque está muita batalha lá dentro e estão te ameaçando de várias formas diferentes. Você não pode desistir por causa disso. Você não pode desistir de um filho porque o filho está numa situação terrível e está trazendo muita luta para dentro da tua casa. Você não pode desistir do teu filho porque é no meio da batalha que Deus vai realizar um milagre, principalmente se você estiver no meio dessa batalha. Amém? Então, você precisa entender que ficando e estando e participando às vezes das batalhas é aonde você vai conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então Jesus, ele sai do ambiente em que ele estava tranquilo com os discípulos e ele entra numa cidade aonde ele ia enfrentar uma batalha. Sabe, a gente não pede para que Deus nos leve para um lugar de paz. Esse lugar de paz um dia ele vai chegar, mas a gente às vezes não para pensar que para conquistar o lugar de paz a gente vai ter que enfrentar as batalhas. Eu já disse isso para vocês que quando Deus deu a terra prometida para os hebreus, eles não sabiam que iam lutar. Quando viram que tinha batalha, eles falaram, não vou sair. Não, você tem que batalhar por aquilo que Jesus vai te dar. Batalhar por aquilo que Jesus vai te dar.
Você tem que entrar na guerra, não fugir dela. Você tem que entrar na guerra, não sair dela. Então, qualquer situação difícil que você esteja enfrentando na tua vida e que está vindo no seu coração aí, porque está tão difícil que você quer fugir, que você quer se desligar, que você quer sair, falou, não, é a hora de você orar a Deus, se revestir, colocar a sua armadura, pegar a sua espada, que é a palavra de Deus, e se preparar e entrar nessa batalha, não sair, mas entrar na batalha, porque é entrando na batalha que você vai ver o poder de Deus agindo por você. Como que a gente quer ver Jesus atuando no lugar onde ele não precisa atuar? A gente quer ir para a praia, sentar numa cadeirinha na praia com uma Coca-Cola ali do lado. E que milagre você quer ver? Você quer ver uma Coca-Cola flutuando, vindo, parando do lado da sua cadeira? Você quer ver um prato de camarão grelhado aparecendo do nada nas suas mãos sem você pagar nada? É esse tipo de milagre que você quer ver? Se não for esse tipo de milagre que você quer ver, mas quer ver milagres genuínos de Deus, de pessoas que temem a Ele, não de pessoas que são mimadas, então você vai precisar entrar na batalha. Jesus, Deus, ele disse que ia livrar Josafá do inimigo. Aí você pensa assim, então ele pediu para o Josafá ficar em casa? Não, Josafá, prepare-se para a batalha, coloca o pessoal de adoração na frente da batalha, eles vão tocando lá um louvor, vão tocando o hino e vão em direção da batalha e eu vou te dar a vitória. Ou seja, você precisa ir para a batalha, ainda que Deus vá te dar a vitória, você precisa ir para a batalha. Se Josafá não tivesse saído e ido para a batalha, ele não ia ver o tamanho do milagre que Deus fez para libertá-los dos inimigos deles. Então, a vitória está onde há batalhas e ameaças. Quanto mais ameaçado você tem sido por fazer aquilo que é justo e por seguir a palavra de Deus, e por mais que estejam lutando contra você, só porque você prega o que está na palavra de Deus, então Deus é um sinal de Deus de que você está no lugar certo e você está fazendo a coisa certa, amém? Só que entenda uma coisa. Jesus estava com os discípulos e Tomé, quando falam para Jesus, você vai para lá, eles querem te matar. Aí Jesus explica para eles de novo, fala, não, eu preciso ir para lá. E aí vem Tomé, ele viu que não conseguiu convencer Jesus de ficar onde estava, então agora ele tenta convencer as outras pessoas a não acompanharem Jesus. E ele diz, e Tomé diz assim, vamos também para morrermos com ele? Vamos também para morrermos com ele? Olha só. O líder dele, Jesus, ia passar por uma grande dificuldade, enfrentar uma grande batalha. Aí, tentam convencer Jesus de não ir para este lugar onde haveria essa batalha de tentativa de matá-lo. Então, esses que tentavam fazer com que Jesus não fosse para essa batalha, não conseguiram convencer Jesus. Tipo assim, Jesus, sai fora, rapaz. Não entra nessa não. Vão tentar te matar. Jesus, desiste disso aí. Deixa Lázaro morrer lá. Deixa Lázaro morrer lá. O senhor não já explicou que ele está morto? Então deixa Lázaro para lá. Para que o senhor vai para lá para morrer também? E aí não conseguiram convencer Jesus. Aí sabe o que fizeram? Tomé, então, ele tenta convencer aqueles que andam com Jesus. Então, os outros tentam convencer. Tomé tenta convencer os outros que estavam ali com Jesus para não irem com Jesus. Então, imagina aí que você segue um líder no ministério que você está. E você sabe que o seu líder está passando por batalhas e situações de grandes ameaças. E aí você já tentou convencer o seu líder a recuar. Tipo, sai dessa. Não vai nessa direção, não. Não vai nesse caminho, não. Não vai nesse rumo, não. E aí você tentou dissuadir o seu líder para ele não ir e você não conseguiu. Aí agora você trabalha
para os outros não seguirem o teu líder. É isso que aconteceu aqui. Aí você trabalha para os outros também não seguirem o teu líder. Uma coisa é você não querer enfrentar aquilo que o teu líder está enfrentando. Outra coisa é você querer tirar os outros que estão com o seu líder. Queridos, preste atenção nisso. Prestem atenção nisso. Muitos não vão te acompanhar para a batalha. Agora, o que eu peço a você, não seja aquela pessoa que desistiu e que está forçando todo mundo a desistir com você. Sabe? Teu ministério não deu certo, então não faz os outros que estão tentando, se esforçando, estão no meio de uma batalha e estão querendo caminhar, não faz essas pessoas que estão na dificuldade, na luta, não trabalha para que essas pessoas desistam também. Se você está vendo que alguém está com dificuldade, está passando por lutas e você tentou falar e não conseguiu, não vai atrás das ovelhas que seguem esse pastor para convencer as ovelhas de que elas não devem seguir esse pastor também. Isso é maligno. Isso é ser usado por Satanás. Isso é deixar o diabo usar. Isso é deixar o diabo te usar. Então, quando você está na direção como Jesus, e indo na direção da batalha, indo na direção da morte, muitos não vão querer te acompanhar. Mas pior ainda é aqueles que vão trabalhar para que aqueles que ainda estão sentindo uma certa força para tentar te acompanhar, eles vão tentar te derrubar. Normalmente são pessoas frustradas. Normalmente são pessoas que não é a primeira vez que desistem de alguma coisa por causa da batalha. Entenda, aquilo que Deus tem para a tua vida envolve batalha. Se você fugir dessa batalha, eu conheço muita gente, mas não, gente, não são 2, 3 ou 4. Eu conheço muita gente que veio pedir ajuda na área de libertação, mas muita gente mesmo, você não tem ideia, nessa caminhada, nesses anos todos, que quando viu o tamanho da batalha que ela teria que passar, o que ele teria que passar para ser liberto, ele desistiram e recuaram. Porque não quiseram enfrentar a batalha. Aí preferem ir para outro lugar onde ninguém conhece, ou onde ninguém vai tocar no assunto de batalha espiritual e nem de libertação. Eles vão para estes lugares e ficam ali quietinhos, achando que estão em paz. Podem até estar em paz, mas nunca vai conseguir viver o milagre que Deus tem, que Deus teria para você experimentar. Amém? Amém? Ou misericórdia, né? Não sei o que você vai dizer. Bom, mas na história ainda aqui de Lázaro, então Jesus vai com... Não entendi que foram todos os discípulos que estavam com ele. Alguns discípulos devem ter ficado para trás. Então, eu quero que você entenda nessa história de Lázaro o quanto Jesus te ama e o quanto Jesus te compreende. Mas o fato de Jesus te amar e Jesus te compreender não vai fazer ele mudar um plano que ele já tem traçado para a tua vida. E sabe quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus diz. Então ele está falando assim, eu quero que você caminhe comigo, e para caminhar comigo você vai ter aflições, mas eu quero que você creia que eu venci o mundo. Amém? Eu quero que você creia que, por mais lutas que você esteja vivenciando, ou que vai vivenciar, eu quero que você creia que faz parte do propósito que eu tenho por ti, mas um dia toda a tua lágrima será enxugada, um dia você não chorará mais, um dia você não sentirá mais dor, um dia você não terá mais amargura, um dia você não terá mais nenhum tipo de ressentimento, um dia você não terá mais nenhum tipo de sofrimento, um dia tudo isso vai ficar para trás, mas para isso você vai passar por aflições. Se você leva a tua vida de uma forma que nunca passa por aflições, você nunca vai conhecer Jesus Cristo. Você nunca vai conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque para você conhecer Jesus Cristo, você vai precisar entrar em batalha.
em batalha, às vezes, contra o teu próprio cônjuge, que não aceita que você crê em Jesus, dos teus pais que não aceitam que você crê em Jesus, dos teus irmãos que não aceitam que você crê em Jesus, dos teus amigos que não aceitam que você crê em Jesus, dos teus parentes que não aceitam que você crê em Jesus. Então, se você não estiver disposto a passar por essa batalha de às vezes perder tudo, você jamais vai conseguir conquistar aquilo que Deus tem para você. Quando Jesus voltou e ele encontra com Maria, do verso 21, 27 diz assim: disse Marta a Jesus, quando Jesus encontrou com Marta, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, veja, Marta, ela diz: se o senhor tivesse passado, se lá atrás o senhor tivesse feito alguma coisa, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: mas eu vou ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, senhor, que lá na frente o senhor vai fazer a ressurreição de todos aqueles que creem no teu nome. Não, Jesus está falando, vocês não estão entendendo. Eu não sou um Deus do passado somente, e nem sou um Deus do futuro somente, eu sou um Deus agora. Amém? Ou seja, não passou o tempo, não passou tanto tempo assim que Jesus não possa consertar a tua vida. E nem você precisa morrer em Cristo para que Deus mude a tua vida. Você precisa crer que esse Deus é Deus não só de passado e futuro. Ele é um Deus também do presente. Então, o mesmo Deus que você crê que pode te ressuscitar lá na frente, que é a ressurreição de todos os mortos que creram em Cristo, se você crê que Deus pode te arrebatar lá na frente, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou na cruz, se você crê nesse Jesus, eu quero que você creia que o Jesus que ressuscitou, que o Jesus que vai voltar, é o Jesus que age hoje. Amém? Aleluia! É o Jesus de hoje. Glória a Deus! É o Jesus de hoje. Então, entenda que o teu Deus não é só um Deus de passado e futuro, é um Deus de presente. Ele está com você agora. Ele pode te socorrer agora. Pastor, mas agora não dá mais tempo. Esse Deus, ele cuida de todos os tempos. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus ele age a qualquer momento. Se é algo no passado que te prejudica ou que te traz tristeza hoje, ele pode resolver este algo hoje, ainda que já tenha passado muito tempo. Ah, Senhor, não abre não, porque já passou. Deixa Deus agir na tua vida. Mas pastor, eu já passou muito tempo, eu já tenho muita idade. Deus ainda pode realizar um propósito na tua vida. Ah, pastor, eu sou muito novo ainda. Deus pode fazer um milagre hoje. Então, para de olhar para um Deus que só vai agir lá na frente. Para de olhar para um Deus que só agiu lá no passado. Não, olha para um Deus que está diante da tua face agora. Olha para um Deus que está aí ao teu lado agora. Olha para um Deus que ouve a tua oração agora. Olha para um Deus que está vendo o teu coração agora. Ele é Deus presente, Ele está aqui, Ele está aí. Amém? Então, eu quero que você entenda isso. Jesus é Deus do presente também. Jesus é Deus do presente também. E aí você vê nessa história que quando Jesus tem um encontro com a Maria, aqui no verso 33,
ele tem um encontro com Maria, ele diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Quando Jesus viu a tristeza de Maria, e quando Jesus viu a tristeza de todos aqueles que estavam ao lado de Maria, ali para consolá-la, Jesus chorou. Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, ele sente o que a gente sente. Sabe quando você está muito triste, quando você está choroso, chorosa, sabe quando você está naquela tristeza profunda, sabe quando você não está se sentindo bem, sabe quando você se esconde em algum lugar para chorar, sabe quando você apaga a luz do quarto para chorar e ninguém vê, sabe quando você finge que está dormindo para ficar chorando, sabe quando você vai tomar banho para ficar trancado no banheiro e chorando, sabe quando você sai para comprar alguma coisa que você não precisa, só para ficar remoendo e ali sozinho com a tua tristeza, ou procurar um lugar para chorar sozinho. Eu quero que você entenda que o Deus deste presente, que o Deus de hoje, que o Deus de agora, ele chora junto com você. Porque muitas vezes, quando nós vemos alguém que nós amamos triste e chorando, nós também choramos. Eu estou me lembrando aqui de que há uns meses passados, a minha filha do meio, a Anne, ela teve uma luxação de patela, então aquele ossinho, o osso que tem aqui no meio do joelho, foi para trás da perna dela, e eu lembro que eu chorei por vê-la chorando de dor. E às vezes a gente vê alguém que a gente ama chorando de dor e a gente não pode fazer nada. Mas eu quero que você entenda que com Deus é diferente, ele também chora com a gente. Verso 35 diz: Jesus chorou. Ele também chora com a gente, porque ele sente a tristeza que está no nosso coração. Ele reconhece a nossa tristeza. Ele reconhece a nossa frustração. Ele reconhece o nosso desânimo. Ele sabe tudo o que está passando dentro de nós. Ele sabe tudo o que está passando dentro de nós. E eu creio que, conforme esse texto diz, eu creio que às vezes Deus olha para mim, às vezes Deus olha para você e ele chora. E ele chora. Quanto mais você chora, ele chora também. É para que você entenda que Jesus não é uma pessoa distante, é uma pessoa próxima. Quero que você entenda que Jesus não é alguém que está sentado ao trono e que não liga para nada do que acontece aqui comigo e com você. Não. A Bíblia vai citar várias vezes e teve compaixão, ou seja, ele olha para nós e ele vem para ter um encontro conosco com paixão. Ele se coloca no nosso lugar. Ele tem empatia por nós. Ele vê a nossa dor. Mas mais que vê a nossa dor, ele sente aquilo que sentimos. Outra coisa interessante também nesse texto, além de Deus ver a nossa tristeza e dele se entristecer também por ver a gente triste, é que... eu lembrei de uma coisa aqui, mas não vou comentar, não. Mas outra coisa também interessante que fez com que Jesus chorasse é que Jesus já tinha declarado para Marta que ele ia ressuscitar Lázaro. E agora ele está vendo Maria chorar. E ele pergunta a Maria: onde foi que o colocaram? Ele pergunta a Maria: onde foi que o colocaram? E ele vê que as pessoas ao redor não acreditavam de que Lázaro podia ressuscitar. Então, uma das nossas atitudes que também faz Jesus chorar
é quando ele percebe que nós não temos fé o bastante para crer naquilo que ele pode fazer. E ele chora por isso. Sabe quando ele fala para a mulher samaritana, se você soubesse quem é que está te pedindo um copo d'água. Se você soubesse quem eu sou. E aí Jesus se entristece porque vê a gente às vezes ficando apavorado. Vê a gente às vezes ficando desesperado. Vê a gente às vezes ficando sem esperança. Vê a gente ficando totalmente incrédulo. Isso também faz Jesus chorar. Quando ele percebe que mesmo ele estando presente, as pessoas não conseguem acreditar de que ele pode mudar uma circunstância. Eu não sei você, mas eu acredito que eu já fiz Jesus chorar algumas vezes por causa disso. Que às vezes parece que as coisas se complicam tanto que a gente pensa, vem na nossa mente e fala, como é que Deus vai sair dessa? Mas hoje, quando eu passo por essas situações, eu tento olhar e eu falo diferente, com entonação diferente. Parece a mesma coisa, não é? Eu já vem na minha cabeça, Senhor, eu quero só ver como é que o Senhor vai sair dessa. Sabe? É tipo assim, Senhor, acabou o arroz. Ah, Jesus, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. Porque eu não sou responsável por mim mesmo. Jesus Cristo é responsável por mim. Jesus Cristo é responsável por você. Então não haja com incredulidade, mas confie em Jesus. Fala, Jesus, essa vai ser difícil de resolver. É igual Lázaro. Lázaro já está morto há 4 dias. Jesus, essa vai ser difícil de resolver. Ao invés de você falar, Jesus, não tem jeito, já faz 4 dias que está nessa situação, você olha para Jesus com fé e diz, Jesus, essa eu quero ver o que o Senhor vai fazer para se livrar dessa. Quero ver como é que o Senhor vai resolver essa situação. Quero só ver como é que o Senhor vai resolver essa situação. Então Jesus, ele chora por causa da nossa tristeza e ele chora por causa da nossa incredulidade. Incredulidade. Outra coisa, quando Jesus está chegando no verso 36 e 37, quando Jesus diz assim, ó, então os judeus disseram, quando Jesus chorou, né, por Lázaro, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E Jesus ali chorando e ainda tinha gente criticando. Jesus sofrendo e ainda tinha gente criticando ele por não ter feito nada antes. Queridos, sabe quando a gente age sem coração, a gente não para pensar no que o outro está passando. Eu já fui criticado por não criticar, sabe? Pastor, você precisa falar alguma coisa. Pastor, você precisa dar uma resposta. Mas eu vou responder uma crítica criticando também? Não é assim que funciona. Eu preciso, como diz lá a regra de ouro da Bíblia, faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Então, se eu não quero que as pessoas me critiquem, então eu também não vou criticar as pessoas. Por isso que eu não vou falar mal aqui de ministério, de igreja, de pastor, seja lá o que for, porque às vezes eu não sei o que está por trás das histórias. Eu não sei o que está por trás das histórias. Eu lembro que há um tempo atrás, um pastor ele foi acusado por uma menina, por uma criança, de abusar da criança. Esse pastor foi preso. Na cadeia, esse pastor foi morto. Depois descobriram que era mentira de quem estava acusando. Aí imagina se eu já tivesse entrado, que absurdo o pastor fazer um negócio desse, que absurdo, como que ele pode? E aí como é que você engole um negócio desse agora de saber que era mentira a acusação que tinham contra ele? Então, entenda isso, quando você estiver disposto a fazer verdadeiramente a vontade de Deus, as pessoas vão te criticar. Elas vão te criticar. E infelizmente a crítica contra aqueles que querem seguir o que é certo, ela faz parte da vida. Então,
coloque na tua cabeça. O fato das pessoas criticarem não vai anular aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A não ser que você olhe, imagina Jesus aqui. Eu vim aqui para ajudar, já falei que vou ressuscitar para Marta, já falei que vou ressuscitar para Maria, e ainda assim vocês estão me criticando, vocês querem saber? Eu vou embora. Eu vou embora. Imagina se Jesus fosse sentimental assim. E ele então desistisse e fosse embora. Não veríamos um milagre. O que eu digo para você entenda, coloque no teu coração, apenas tenha certeza de que as pessoas vão te criticar, mas você precisa agir mesmo que as pessoas te critiquem. Você precisa lutar a batalha mesmo que esteja debaixo de crítica. Você precisa enfrentar o que estão falando, você precisa batalhar mesmo que as pessoas estejam dizendo que você está errado. Mesmo que você precisa continuar batalhando, mesmo que as pessoas te deixem sozinho. Você precisa continuar realizando e batalhando aquilo que Deus te colocou para batalhar. Porque é a única forma de você ver o milagre de Deus. Quando Jesus vai então na direção de Lázaro e ele chega até o sepulcro, naquela época era comum, né? Normalmente as pessoas eram sepultadas em morros, né? Em rochas, em montanhas de pedra. Então eram cavados ali buracos, boa parte deles eram cavados em buracos nas rochas. E eles colocavam, até por causa do cheiro, eles colocavam uma pedra na porta. Não é para o morto fugir, porque o morto não vai fugir, mas era para o cheiro do morto não sair para quem estivesse do lado de fora. Então era colocada essa pedra, era uma pedra selada ali que eles colocavam para impedir que o cheiro viesse para fora. Então, quando Jesus chegou, tinha uma pedra fechando o sepulcro. E não adiantava Jesus orar para Lázaro ressuscitar, porque se Lázaro ressuscitasse com a pedra na frente, ele não ia sair do sepulcro, ele ia ficar preso lá. Então, a primeira coisa que Jesus faz na vida de Lázaro para que ele ressuscite é pedir que outras pessoas que estão ali retirem a pedra. Retirem a pedra. E essa pedra são coisas que talvez a gente possa trazer aqui, que são coisas que impedem Deus de fazer o milagre acontecer. Deus não vai fazer o milagre antes de tirar a pedra do caminho. Então, normalmente tem alguma barreira na nossa vida. Tem algo que impede Deus de agir. E aí, muitas vezes, são coisas que a gente mesmo não tem condições de remover. Lázaro não tinha condições de remover essa pedra, mas é interessante que quando nós batalhamos as batalhas de Deus, quando nós cremos nele, quando nós seguimos Jesus, quando nós enfrentamos o que precisava ser enfrentado por causa de Jesus, então ele mesmo levanta pessoas que vão tirar a pedra do nosso caminho. E que Deus, em nome de Jesus Cristo, levante pessoas para tirar as pedras do teu caminho, para tirar as pedras do meu caminho, para que o milagre de Deus possa acontecer. Então, para que o milagre de Deus possa acontecer na tua vida, você precisa de ajuda de pessoas que tirem a pedra para você. A segunda coisa que você precisa para que o milagre de Deus aconteça na tua vida você precisa crer na ressurreição. Você precisa crer no poder da ressurreição. Você precisa crer na ressurreição dos mortos. Você precisa crer no impossível. Então eu quero que você olhe talvez por aquilo que você está vivendo agora e que você já colocou lá e escreveu assim, impossível. Que você talvez já disse na tua mente, agora lascou. Agora não tem saída. Agora não tem jeito. Eu quero que você troque essas palavras e escreva na sua mente e coloque assim, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Eu quero que você troque todas as palavras que você disse sobre o seu problema, de que não tem saída. Eu quero que você troque todas essas palavras para tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Então, às vezes você tem um casamento marcado, mas está tudo dando errado, e você fala, não, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória e eu vou me casar do jeito que eu propus, na data
que eu propus. Quando você vê que você está cercado financeiramente e está em ruínas, mas eu creio que o Senhor vai mudar a minha história financeira e que Ele vai colocar projetos ou negócios bem diante de mim, ou um emprego de honra bem diante de mim, e o Senhor vai me honrar. Então, troca o que não tem mais jeito por tudo é possível aquele que crê. Amém? E Jesus, ele estava diante ali de muitas críticas, e os críticos todos eles acompanharam Jesus até o sepulcro, até o cemitério. Então, eu quero que nós precisamos aprender a agir em Deus. Jesus, mesmo no meio de todas essas pessoas que criticavam eles, outros elogiavam, outros criticavam, e a maioria criticava, mesmo assim ele continuou o propósito dele, foi até o sepulcro, e mesmo assim ele orou a Deus, e ele diz, eu não estou orando, ó Pai, por mim mesmo, eu estou orando por causa desses que estão aqui, dos críticos. Eu estou orando por causa desses que não creem. Eu estou orando por causa desses que estão desesperados. E aí, o conselho que eu te dou é, ore para Deus realizar o milagre, ainda que você esteja no meio de um monte de gente que só sabe criticar a tua vida. E da mesma forma que a Bíblia diz que a gente deve aprender tanto ser elogiado, quanto ser criticado. A gente nunca vai amadurecer enquanto não aprender a ser elogiado e ser criticado. Ser elogiado pode fazer, se não saber lidar com isso, pode fazer você crescer e se achar mais do que é. E ser criticado pode fazer você se diminuir e achar que você é menos do que é. Você perde o equilíbrio se não souber lidar com essas duas situações. Mas independente se você está no meio de bajuladores ou no meio de críticos, não desista de orar a Deus por aquilo que você acredita que Deus vai fazer na tua vida. Amém? A outra coisa que eu digo para você é que mesmo numa situação dessa, use a sua autoridade. No verso 43... No verso 43, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou, ou seja, ele disse em alta voz, Lázaro, venha para fora. Sabe, é você agir com autoridade espiritual, porque Deus nos deu autoridade contra alguns desafios na vida. Sabe, você falar assim, não, em nome de Jesus isso não vai acontecer, em nome de Jesus eu não vou perder essa batalha, em nome de Jesus você vai sair da minha casa, em nome de Jesus você vai deixar o meu filho, vai deixar minha filha, em nome de Jesus você vai deixar minha vida financeira, em nome de Jesus a morte, você vai embora da minha casa, em nome de Jesus o mal não prevalecerá na minha casa, em nome de Jesus o Senhor vai me dar a vitória neste problema, nesta batalha e nesse desafio. É você usar a autoridade espiritual que Deus te deu. E para isso você vai ter que usar voz. Você vai ter que muitas vezes bradar em alta voz. Usando a autoridade que Deus te deu. Eu vi esses dias no Face o homem que os dois ladrões numa moto entraram no comércio para roubar ali o comerciante. E daqui a pouco os dois saem correndo. E eles tentam desesperados subir na moto. E eles estão desesperados para fugir, porque o homem está com a mão erguida e está orando pela vida dele. Está em nome de Jesus. Não sei, eu não vi áudio, acho que não tem áudio. Mas você vê o homem com a mão erguida, sem arma, sem nada. E os bandidos com arma. E ele orando, bandido e bandidos, para de orar por mim, sai. E ele correndo atrás do bandido e orando. E o outro bandido acelerando a moto. E o segundo correndo, tentando montar na moto. E o homem correndo, vai na rua, sai correndo e os bandidos fogem. Isso é usar a autoridade que Deus te deu. Não estou dizendo que é para fazer isso, não. Não estou dizendo que é para fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que esse homem usou a autoridade dele. E por causa disso os bandidos fugiram. E infelizmente não tem o áudio, eu não sei o que esse homem estava orando. Mas ele usou a autoridade espiritual que ele tinha.
Quando Lázaro ouve a voz de Jesus, ele se levanta ali do sepulcro e ele sai pulando, porque ele está todo atado, ele está cheio de faixa. E eu tenho que acelerar porque o tempo já acabou aqui, mas ele está cheio, todo envolvido em faixa, como se fosse uma múmia. Ele sai pulando para fora. Então Jesus, ele pede para as pessoas, vão lá e tirem as ataduras dele. Ou seja, quando Jesus gritou e usou a autoridade dele espiritual, o defunto se levantou. O morto ressurgiu, o morto veio à vida novamente. E aí ele sai ali pulando e Jesus fala, tirem as amarras dele. Sabe uma coisa que eu entendi de Deus é que as pessoas vivem vindo, às vezes vêm me procurar, falam, pastor, ora por mim que eu quero ser liberto. Mas a verdade é que se você não nascer de novo, não vale a pena a libertação para a tua vida, porque você vai se amarrar novamente. Então você precisa nascer de novo, você precisa ser ressuscitado por Deus para depois desamarrar em você. Espero, não vai dar tempo de explicar, espero que você entenda isso que eu estou te dizendo. O verso 44 diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixa-no ir. Ei, você primeiro precisa entregar sua vida a Cristo. E você precisa morrer para esse mundo e nascer de novo em Cristo para depois querer ser liberto. E não querer ser liberto para continuar vivendo no mundo. E você vai se contaminar de novo. Eu só sei que a vida de Lázaro foi muito melhor depois que ele ressuscitou do que antes. A sua vida vai ser muito melhor depois que você ressuscitar em Cristo do que antes. Porque Deus não só... Você, quando morre para o mundo, Deus está gerando um verdadeiro testemunho. Porque às vezes a gente diz que aceitou a Cristo, mas não largou nada do passado que a gente fazia. A gente não se tornou uma nova criatura, então se torne uma nova criatura. Morra para o mundo e creia que Deus vai ressuscitar você, mas para uma nova vida de verdade. E aí vão querer te matar novamente. Por quê? Porque as pessoas não conseguem suportar alguém que verdadeiramente ressurgiu, renasceu, ressuscitou. Então, Deus quer gerar um testemunho na tua vida e para isso você precisa morrer. Mas não tenha medo do que Deus está fazendo, porque se você crer nele, em Jesus, ele vai ressuscitar a tua vida. Não estou dizendo aqui para ninguém se matar, não. Isso é coisa de Satanás. Você não é para você tirar a sua própria vida. Eu estou dizendo aqui, às vezes Deus deixa a gente morrer. Ele deixa a gente se afundar para ele ressurgir na nossa vida e ressuscitar a nossa vida. Então que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra de ressurreição seja contigo. E além de todos os pedidos que nós já oramos, eu peço também, meu primo aqui, Fabiano Balduino, ele pede pela vida dele e pela família dele. Fabi, Deus abençoe você, Tia Laírce, todos os que estão aí no interior de São Paulo, que o Senhor seja contigo, que Deus abençoe e atenda todos os pedidos de orações que nós já lemos no começo e acrescento este pedido do Fabiano. Deus seja contigo.